Isaías 62, a palavra do Senhor diz assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você, como o noivo se alegrará com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que Deus se lembre, não descansem, nem tenha ele descanso, até que restabeleça também e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Senhor, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Vamos orar. Ó Deus, nós somos tão abençoados, Pai, pelo Senhor, pelo Deus que é excelso. Ó Deus, somos abençoados pelo Senhor, que na sua majestade, ó Pai, vem até nós com graça, com bondade, com favor. Louvado seja o Senhor. Ó Pai, esse texto da palavra nos fala a respeito desse ato e desse amor do Senhor, que restaura aqueles que estão arruinados, abatidos, e pedimos que o Senhor, na sua bondade, venha nos esclarecer a sua palavra. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa necessidade, de cada um de nós que está aqui. E eu peço que o Senhor aplique a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, transforme o nosso coração, que o Senhor alegre a nossa alma, fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, eu intitulei esse sermão que Deus não desiste do seu povo. E essa é uma verdade que esse texto traz de uma forma bela, até mesmo extensa, falando a respeito dessa bondade de Deus que jamais deixa de ser colocada sobre a nossa vida. Isaías 62, nós já estudamos os 60, os 59, os 61, e agora estamos aqui. Isaías 62, ele faz parte da grande sessão de esperança e restauração, que a gente vê a partir do capítulo 60. Qual é a realidade? O profeta Isaías, ele contempla uma realidade futura. Os olhos dele foram abertos para ele olhar para frente. Uma realidade futura que vai ultrapassar
momento que eles vão viver logo ali, que é o exílio babilônico acabando e o povo voltando. Se você tiver a oportunidade de ler os livros de Esdras e Neemias, que são relatos históricos, vocês vão se deliciar ao ver como Deus cuida do seu povo de uma forma muito maravilhosa, extensa, milagrosa. A sua visão, a de Isaías, alcança o Messias, a formação do povo, da nova aliança, a igreja, o cumprimento final do plano redentivo de Deus, quando Jesus na cruz faz a obra definitiva. Jerusalém aparece aqui como uma cidade restaurada, amada, protegida e glorificada. E eu fico pensando nas pessoas que estavam recebendo essa mensagem, vivendo o exílio. E Deus fala já de algo que vai acontecer, e Ele aponta para a cidade deles, onde tem o templo da comunhão e presença de Deus no meio deles, e Deus diz: olha, Jerusalém será restaurada, e ela é restaurada, você não foi deixado de lado, você, povo de Deus, é amado, e mais do que isso eu protejo, e mais do que isso eu glorifico vocês, com a glória que há em Deus. O que Deus promete aqui não é apenas uma reconstrução nacional, mas existe isso aqui. O que Ele está falando, e é mais profundo, é de uma redenção da alma, a redenção espiritual, aquilo que nós precisamos, tanto quando cremos em Cristo, quando cada dia vivemos crendo em Cristo. A salvação, irmãos, que Deus nos dá, nasce do ato de Deus ter um amor soberano sobre nós. Um amor grande demais. O amor de Deus por nós é alguma coisa que é capaz de vencer a nossa natureza caída. Tudo aquilo que nós fazemos contra o Senhor, mas soberanamente Ele recebe-nos, Ele nos salva porque Ele nos ama. Ele abençoa-nos e restaura um povo, uma igreja arruinada pelo pecado. Cada um de nós sabe exatamente o que isso significa. E soberanamente Deus vem restaurar-nos, aqueles que estavam quebrados. E mais do que isso, Deus nos conduz a uma união permanente com Ele mesmo, para a glória dEle e para a nossa própria glória. Então é importante entendermos que quando Deus age restaurando, reedificando, consertando, Ele faz isso por amor. Um amor que Ele tem de maneira soberana, que vai além de nós. E tudo isso para que eu e você possamos conviver com Ele. Essa convivência com Deus é um presente maravilhoso. E é algo que Isaías é usado pelo Senhor para abrir a compreensão de um povo que doía, sofria e não conseguia ver além. Esse capítulo eu vejo como ele respondendo uma pergunta bem fundamental. E a pergunta é: o que Deus deseja realizar na salvação do seu povo? O que Deus deseja realizar na sua vida, na minha vida, ao nos salvar? Deus tem um propósito nisso. Deus tem uma intenção. E apesar de, em vários momentos, haverem desventuras, ansiedades, angústias, dores, depressões, todas essas coisas, elas não são o propósito final de Deus. Mas em muitos momentos isso é ferramenta de Deus para nos levar ao seu propósito. Porque Deus está deixando tudo isso acontecer. Eu creio que Isaías está sendo usado por Deus exatamente para tratar o povo de Deus que estava sem esperança no cativeiro. E Deus está dizendo: olha, eu tenho um propósito, vocês não são o meu povo largado, eu vou cuidar de vocês. E assim o texto vai caminhar. A primeira coisa que a gente pode ver, já começa no verso 1.
de Isaías 62, onde nós vemos Deus salvando um povo arruinado, abatido, mas isso tudo por causa do pecado. Mas vamos lá, verso 1, Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei. Olha só como começa. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Eu gostaria muito que você tentasse fazer isso na sua mente. É como se ele estivesse criando um cenário. Sabe quando alguém quer que você pense em alguma coisa diferente daquilo que é natural? É exatamente um cenário que Isaías está promovendo aqui nesse texto, onde existem cenas diversas a respeito desse Deus que está cuidando de um povo arruinado. Eu não vou ficar calado, Ele não é um Deus mudo, Ele vai trazer mensagem, Ele vai fazer tudo isso porque Ele ama, Ele não vai ficar quieto, não me aquietarei, diz o texto, até que saia a sua justiça como resplendor. Olha a ideia de algo que é lindo, maravilhoso, brilhoso, e que mostra tudo aquilo que tem que ser visto e evitado. E a sua salvação, diz o texto, como uma tocha. Uma tocha que traz clareza, que queima o pecado, que transforma vidas. Então, a primeira realidade destacada aqui nesse texto é a necessidade que nós temos da salvação. Eu preciso de salvação. Você em algum momento disse isso para Deus? Eu espero que sim. Em algum momento na nossa vida nós temos que despertar para isso e dizer, puxa, eu preciso da salvação. Por quê? E olhar para si mesmo e ver o seu pecado, ver a sua realidade. E antes de Cristo, a ideia que nós tínhamos é de um Deus verdadeiro, que às vezes até acreditávamos, mas não críamos com a fé salvadora. Então, de uma certa forma, eu me sinto só, abandonado, desolado. Tudo é difícil, tudo é ruim, nada presta. E eventualmente eu encontro alguns crentes que estão nessa visão. Ao invés de olhar para o que existe no Salmo Isaías 62, verso 1, o que eles veem na vida deles é só a desolação. É só o abandono, a ideia de que estou sozinho nesse mundo tenebroso. É exatamente isso que Isaías quer quebrar. E a primeira coisa ele vai dizer, olha para o lado e realmente as coisas estão ruins. Ninguém é salvo se não é salvo de alguma coisa. Ninguém pode ser salvo se ele não entende que necessita de salvação. E esses nomes, abandonada, desolada, refletiam a condição espiritual de Israel. Israel estava vivendo espiritualmente de forma ruim, inadequado. Estava se sentindo sem poder, sem força, e realmente não tinha. E o que o texto está dizendo é, olhe para a realidade de vocês. Irmãos, a desolação, o abandono, a ideia de estar sozinho na terra, era consequência da quebra da aliança de Deus. O povo de Deus estava passando por isso tudo, não porque tinha deixado de ser o povo de Deus, mas porque não vivia como o povo de Deus. As pessoas acham que viver distante de Deus, apesar de ter crido no Senhor Jesus e de experimentar da plena eficácia de Cristo, quando você desvia disso, quando você quebra a aliança, quando você não obedece ao Senhor e se alegra nele, haverá consequências. Houve no passado e há hoje quebra da aliança. O exílio do povo de Deus ser tomado por um outro povo não foi simplesmente um acidente da história. Os babilônicos vieram aqui e nos tomaram.
nos levaram cativos, destruíram os muros, destruíram o templo. Ai, que coisa, história. Ei, não é uma história acidental. Nós temos um Deus soberano e que tornou isso uma realidade. E isso era juízo de Deus, foi o resultado do pecado. A mesma ideia, a mesma verdade percorre a Escritura como um todo. Desde do Éden. Quando Deus chega e faz uma promessa a Adão e diz: no dia em que dela comer, você não pode comer, o resto você pode. Mas se você comer no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Isso é um pacto de Deus. De vida, desfruta de tudo que eu estou dando, mas de morte se você desobedecer, quebrar a aliança. Paulo vai tratar disso também, ele vai resumir isso em Romanos capítulo 6, no verso 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. É uma frase pesada, mas digna de atenção. Deus está dizendo que existe salário para aquele que vive pecando. Existe uma recompensa negativa, existe uma punição. Então, o que Deus quer mostrar para Jerusalém, para o povo dele e para nós, é que a ruína de Jerusalém, ela representa a ruína de toda a humanidade. Todos estamos vivendo alguma situação de juízo, porque estamos desviados de Deus. Estamos quebrando a aliança. Qual a ideia? Quem quebrou a aliança? Todos pecaram e carecem de alguma coisa de Deus. Sua graça é a glória. Então, não existe uma única pessoa sobre a face da terra, jamais existiu e jamais existirá alguém que não é pecador. Todos pecaram. Então, essa realidade, irmãos, ela nos afasta de Deus. É isso que Isaías está querendo mostrar. Quando nós estudamos Isaías 53, tem um bom tempo atrás, no verso 6, a Escritura diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Todos nós andávamos desgarrados. Olha, o texto continua dizendo: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Éramos desgarrados, pecadores, e Deus vai agir. A restauração do povo é através de uma ação graciosa de Deus, cara, sobre o Cordeiro. E nós temos que entender, e jamais podemos desprezar o fato de que, sem a intervenção de Deus na nossa história individual, se Deus não trata o nosso abandono e desolação, não existe solução. Eu só creio hoje, tenho certeza da vida eterna, porque Deus, na sua intervenção maravilhosa, Ele vem na nossa história e termina aquela condição de desolado e abandonado. E agora eu fui achado. De maneira prática, irmãos, o que nós vemos então inicialmente é que o pecado sempre vai produzir destruição. Não brinque com o pecado. A palavra de Deus diz que se você tem dúvida se alguma coisa é certa ou errada, não faça. Mas a Escritura, de uma maneira geral, ela aponta para nós o que é certo e o que é errado. E a advertência é uma advertência: olha, eu vou cuidar de você simplesmente. Não, o texto primeiro diz: se você não olhar para a sua desolação por causa do seu pecado, Deus não vai agir, porque Ele quer que você abra os olhos. Abra os olhos. Deus pode, crer nele. Não existe verdadeira esperança fora da salvação de Deus. É muito comum a gente ouvir pessoas falarem de outras pessoas
e às vezes estão querendo argumentar de tal forma que eu creia nessa pessoa, eu tenha depositado sobre ela uma certa esperança, mas ela não crê em Jesus como Salvador da sua vida. A gente diz assim: nossa, é tão legal essa pessoa, tão joia, mas só falta crer em Jesus. Nada ele tem para a vida com o Senhor. Essa frase, ela é estranha, porque se falta Jesus, falta salvação. Se falta Jesus, falta liberdade, esperança. Falta a intimidade de Deus através do seu Espírito habitando naquele que crê. Mas aquele que não crê não tem Espírito conduzindo. Faltar Cristo, falta tudo. Faltar Deus, falta tudo. Por isso nós nos preocupamos não só em crer em Jesus, mas também ajudar aqueles que nós amamos, porque nós queremos que eles tenham a mesma coisa que Deus nos deu, a salvação. O Senhor me usa para levar a graça a essas pessoas. Nós precisamos muito reconhecer a nossa condição de pecadores antes de recebermos a graça. Isso é a valorização da graça de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa que o texto mostra, e é muito claro, é: nós precisamos ser salvos. Porque nós somos todos, sem distinção, e eu entro nessa, pecador que precisa de Cristo. E se você não entregou sua vida a Jesus, se você pelo Espírito ainda não foi acordado, eu espero que Ele esteja te acordando na alma, e você possa dizer ao Senhor: Jesus, eu reconheço meus pecados, me perdoa com o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Essa é a primeira e mais essencial mensagem do Evangelho que nós encontramos naquele que é o Evangelho, as Sagradas Escrituras. E é por isso que isso é repetido de Gênesis a Apocalipse, em todos os capítulos, em todos os versos. Porque essa é a necessidade básica. Segunda coisa que o texto nos traz é que Deus salva porque Ele tem prazer no seu povo, Ele se deleita, diz a Escritura. Eu gosto muito dessa palavra, essa ideia de deleitar, delícia. Olha só o texto no verso 4: nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Mas olha só o que vem depois: você será chamada de minha delícia, o meu deleite. E a sua terra, de casada, não está solteira, porque o Senhor se delicia, se deleita em você, e a sua terra se casará. Nós temos alguém cuidando de nós. Aí a figura do marido na Escritura, atribuída a Deus, e esposa, atribuída à igreja, da ideia daquele que cuida, protege. A Paulo até usa isso como a imagem para falar da relação do marido e da esposa em Efésios capítulo 5. Aquele que protege, Paulo diz: olha, do mesmo jeito que Deus faz isso, cuida da sua esposa. Jesus cuidou a ponto de dar a sua vida no lugar dela. Eu fui num casamento semana passada, no sábado passado, e eu vi um rapazinho se casando, que eu vi nascendo, pequenininho. E eu não gosto quando eu falo isso, eu fico me entregando, né? Mas era pequenininho mesmo. E ele, na hora dos votos dele, ele usou textos da Escritura. E uma coisa que ele disse para aquela que ele estava recebendo como esposa, é que ele ia fazer aquilo que Deus havia mandado na Escritura. Ele ia amá-la, e ele ia cuidar dela, ia protegê-la, e se fosse necessário, ele morreria na frente dela. Eu achei lindo aqui. Sabe por que eu achei lindo? Porque é essa figura bíblica, e é exatamente isso que Deus quer. E no pacto que a gente faz com Deus, e Deus conosco, ou o pacto que a gente faz com o outro, envolve o sofrimento de lá para cá. Observa como o nome do povo de Deus é mudado.
O primeiro é abandonado. De abandonada é mudado para minha predileta. Uau! Refizibá, minha predileta. Ou seja, não existe nenhum outro povo que vai ser tratado como vocês. Os outros vão experimentar a graça comum, vai chover na cabeça deles também, vai ter sol, eles vão plantar e colher. Mas a graça que Deus tem para o seu povo é uma graça onde isso é entendido e valorizado como graça. Isso tudo é usado e Deus abençoa para a nossa alma, para a nossa existência. A razão da restauração não está no mérito do povo. Deus não está salvando esse povo ou dizendo que vai tratá-la como essa igreja de minha predileta por causa do mérito do povo. Está no coração de Deus fazer isso. Olha aí, no verso 4 diz: porque o Senhor se delicia, Ele se agrada em você, Ele tem deleite em você. É Ele. Ele. E essa é uma das verdades mais extraordinárias da Escritura. Quando a gente olha para isso e diz: puxa, mas Deus já me salvou, mas eu preciso entender o que isso significa. Como ser povo de Deus? Lembre-se que o amor de Deus é a causa da nossa salvação. O amor de Deus é a causa da sua salvação. Se você é salvo e crê em Jesus, é a ação amorosa de Deus para você. Nós só fomos amados porque éramos indignos. Não porque era dignos. Não tinha ninguém digno. E Ele resolveu nos amar na nossa indignidade. É um ato isolado, soberano, gracioso, daquele que olha para nós além do que nós. Ele olha para nós olhando para o próprio coração dele. Nós, irmãos, eu e você, fomos amados porque Deus decidiu nos amar. Ai, que bom. Puxa, isso é gostoso de ouvir. É muito bom ouvir. Querida irmã, se você é casada, lembra da figura daquele que te ama de forma tão distinta, tão maravilhosa, tão protetora, tão cuidadora, tão gentil, tão perdoador. Esse marido é o ideal. Eu não sei se existe. A não ser a figura bíblica. Mas é o alvo de Deus, a gente entender que Deus é essa figura. Deus é esse Deus que ama porque decidiu amar. E porque decidiu amar, na hora que as coisas não estão bem, Ele continua amando. O povo de Deus estava disciplinado e no exílio, mas Deus continua amando. Porque Ele decidiu amar. Ele cuida de nós porque Ele decidiu cuidar. Porque somos alvo do seu amor. Ele olha não para todos, mas Ele olha para o seu povo. Tem um texto da Escritura muito interessante. Abre comigo, Deuteronômio capítulo 7. Versos 7 e 8. Deuteronômio 7, 7 e 8. Diz assim a Escritura: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos que outros povos. Deus não resolveu amar vocês porque vocês eram grandes, pois vocês eram o menor de todos os povos. Pelo contrário, vocês são pequenininhos perto dos outros povos. Porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, Deus fez um pacto com o povo, através do pai de vocês. Olha, o Senhor os tirou como mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Uau! Esse é outro momento histórico
Deus fazendo exatamente o que Ele fez lá na frente. Esse é o exílio egípcio, o outro é o exílio babilônico. São coisas diferentes, longe. Mas lá atrás Deus estava cuidando, porque Ele, o Senhor, os amava. Ele fez isso porque Ele ama. Então, Deus continua fazendo do mesmo jeito. Essa é a metodologia de Deus. A metodologia de Deus é: eu ajo a favor daquele que é pecador, e que eu escolhi para amar, para tirar da isolação, e para que eu tenha prazer, delícia nele. Então lembre-se desta verdade. Sofonias, profeta Sofonias, no capítulo 3, verso 17. É só você lembrar da musiquinha que você vai chegar em Sofonias. Mas eu vou ler o texto. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Está aí na tela. O Senhor, seu Deus, está no meio de você. Opa, que mensagem boa. Poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Tem uma versão que diz: Ele se deleitará em você com alegria. A mesma ideia, por causa do amor, Ele vai deleitar em você. E Deus está no meio de nós. Mas não é só o Antigo Testamento que diz isso, no Novo também. Por favor, Romanos capítulo 5, verso 8. O texto vai falar a mesma coisa. 5:8 de Romanos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Olha só, Ele ama e Ele prova. O que Ele prova? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou e nos ama ainda quando éramos pecadores. Quando Ele olhava para nós, a única coisa que Ele via: pecador, morte, a punição. Agora Ele olha para mim e diz: pecador, amado, perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo. E Ele diz: antes você era pecador morto, agora você é pecador resgatado, restaurado, deixou de ser abandonado, e eu tenho prazer em ti, eu tenho alegria em ti, eu deleito em ti. Essa é a palavra de Deus para o seu povo. Uau! Deus amplia a minha compreensão do seu amor. Amados, tem momentos na vida em que ficamos tão atordoados, abalados por circunstâncias, que essas circunstâncias têm sido suficientes para tirar de nós a alegria e o deleite de Deus. Existem momentos em que vivemos sofrimento, era o que esse povo estava vivendo. Eles deixaram parentes para trás, foram levados em cadeias, viviam como escravos, e de repente, que angústia, e eles estavam vendo angústia, e Deus chega e traz um profeta e diz: não, olha para frente, olha lá. Isso aqui é só para você ver o seu pecado e entender que Deus ama vocês. Ele não deixou de ser o seu Deus. Não olha para as circunstâncias e diz: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Como Isaías nos mostra, como o salmista Davi em algum momento disse: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? E Deus diz: não, não esqueci. Cuidado para você não colocar Deus distante, porque Ele está perto. A minha e a sua segurança não está na capacidade de fazer alguma coisa, no nosso desempenho. Não, a nossa segurança não está nessa condição nossa, mas no amor de Deus. Eu estou seguro por causa de Deus. Eu sei para onde vou por causa do amor de Deus. E por isso eu tenho desempenho cristão. O desempenho cristão, ele é fruto do amor e não o contrário. É porque Deus me ama, Ele me salva, e agora eu vivo como um crente e tenho um desempenho cristão. Eu tenho uma vida cristã.
Viver como cristão é olhar para a graça de Deus e dizer, não existe outra forma de viver. E quando você vê tudo desmoronando ao seu redor, você diz, puxa. Eu ontem, depois que eu terminei as mensagens todas, revi, olhei, vi cada texto. Falei, eu vou ver um filme. Aí eu peguei um filme lá, novo. O mundo acabado, destruído. Muitos meteoros, uma coisa ali. E o mundo acabado. Destruído mesmo. E conta a história de um senhor com a sua esposa e o filho, tentando ir para um lugar onde o maior bloco caiu. Há um princípio científico que diz que esse lugar é onde tudo vai renascer, por causa do calor, isso, daquele e tal. E eles têm que andar, eles têm que caminhar, mas várias lutas são enfrentadas enquanto eles caminham. Mas quando eles chegam naquele lugar, é diferente de todos os outros. Tem água, tem queda d'água, tem flores, tem plantação, e eles olham aquilo. E aquele que levou a sua esposa e o filho até aquele lugar, sofreu tanto, levou até um tiro para levá-los para lá. Ele cai morto. Mas eles entram, o filho, a esposa e uma mocinha, entra com eles naquele lugar. Eu falei, eu conheço essa mensagem. Eu conheço esse enredo. É interessante como a gente vê esse tipo de enredo em filmes. Alguém faz, e aí ele entrega aquilo que ele conquistou para aqueles que ele ama. Essa é a linguagem bíblica. Eu falei, será que o cara pensou na Bíblia? Provável. Nós somos cristãos, o cristão luta contra o pecado. Não para conquistar o amor de Deus, porque ele já foi amado por Deus. Eu não luto para que Deus me ame. Eu luto para vencer o pecado, porque Deus já me amou e eu amo a Cristo, porque Ele me amou primeiro. Então a vida cristã é, Ele me amou, eu sou amado, eu sou protegido, eu não estou abandonado, Ele tem alegria em mim, e agora eu luto com o pecado, para que eu possa também alegrar em Deus, através da minha vida espiritual, através da minha relação com Deus. Você quer uma motivação para largar aquele pecado, que fica te acompanhando direto, na sua mente, no seu coração, nos seus atos, no seu dia a dia? Lembre-se do que Deus fez por você. Ele morreu e te mostrou a terra. Lembra outra figura disso, Moisés? Ele leva o povo, e aí ele olha a terra, mas Deus não deixou ele entrar lá, ele morre e o povo entra. Olha que figura! Tudo isso aponta para Cristo. Tudo isso aponta para Cristo. Isso precisa apontar para Cristo, para a minha vida. Se você não tiver nenhuma outra motivação, pelo contrário, o seu coração está dando a você vontade de fazer aquele pecado, para e lembra do amor que foi derramado sobre você, sobre todos os seus pecados, e aquele que está ali com você, naquele momento. Você não vai ter outra coisa melhor para fortalecer a sua alma, para uma vida de obediência e submissão a Deus. Não haverá. O conhecimento do amor de Deus, ele produz adoração. Quando a gente conhece a Deus, nosso coração fica grato. Quando nós cantamos louvor, eu estou apontando para cá, porque é onde os irmãos nos conduzem novamente. Quando nós cantamos louvores de gratidão, eu tenho que visualizar o objeto da minha adoração. O objeto da minha adoração não é a qualidade de voz, não é a harmonia, não são os instrumentos. A adoração verdadeira tem a ver com o coração, que adora a Deus em espírito e em verdade. Mas para isso, espírito aqui dentro, verdade profunda que não muda. Diante dessas verdades do que Deus é na minha vida,
A única coisa que eu posso fazer é dizer louvado seja o Senhor. E eventualmente nós vemos algumas pessoas manifestando adoração de uma forma tão efusiva. Você fala, ele está fazendo isso só por sentimento pessoal ou por sentimento movido pelo Espírito? Pela compreensão do amor de Deus para com ele. E é isso que deve acontecer em nós. A igreja deve adorar com alegria. Deve ser grata em todo tempo, e por causa disso, adora a Deus em obediência, em submissão, em proclamação, na vida cotidiana, no abandono do pecado. Deus está ensinando isso para esse povo, está dizendo, eu olho para vocês e sei que vocês são pecadores e precisam de salvação. Entendam isso, entendemos? Olha para vocês e entenda, Deus amou vocês já. Agora viva segundo o amor de Deus. Não se misturem com os outros ídolos da Babilônia. Não se misturem com os ídolos do mundo de hoje. Com coisas que hoje tentam tirar de nós a santidade para Deus. A santidade não é para você. A santidade é para Deus. Jovem, acorda. O momento da juventude é o momento dos ídolos fáceis, que geram emoções e sentimentos. Eles ficam tentando te cativar. Acorda, você é do Senhor, foi santificada por Deus, o Espírito habita em você, e pode, da onde jorra água pura, limpa, doce, jorrar água amarga? Essa é a pergunta da Escritura. Cuidado, jovem, especialmente vocês são muito tentados, não estou dizendo que não todos nós, mas vocês mais ainda. Jamais faça aquilo que Deus se entristece. Deus está presente, Ele está vendo tudo. Haja internet desgraçando a vida de muita gente. Terceira coisa que o texto diz, que Deus salva para nos unir a Ele mesmo. Ele não salva para você ter uma vida independente, não. Ele salva para que você possa viver com Ele. Ele te traz para que você tenha uma união, uma unidade com Deus. Cristo em nós, nós em Cristo. Uma linguagem muito usada por Paulo. Olhem só o verso 5. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Existe união e consequentemente uma unidade. E creio que essa é a mensagem central desse texto. Por que Deus abre os olhos para que vejamos o pecado? Para que nós possamos ver o amor dele, crer nele e sermos salvos. Para vivermos como salvos. E agora o texto diz, isso tudo nos leva a entender que Deus está conosco, Ele nos trouxe para a sua intimidade. Ele faz toda essa obra, acima de tudo, para a glória dEle, mas para a nossa intimidade com Ele. Puxa, Deus tem um propósito de glória proposto para mim, por causa do seu amor. Não fui eu que fiz isso. Essa é a verdade central. Qual que é a imagem aqui? A imagem é do casamento. Jerusalém deixa de ser single, solteira, desolada, e passa a ser Beulá, casada. Isso é maravilhoso. Tem um país na Europa que existem 16 homens para cada mulher. 16 mulheres para cada homem. É uma luta para conseguir um casamento. Aí eles mostram a foto das meninas daquela região. São todas loirinhas, olho claro, aquela coisa, coisas lindas, maravilhosas. Traços finos. Aí a pergunta vem no final da matéria. Quem quer ir, fala o nome do país, para encontrar uma bela mulher? Parece que eles estão querendo levar homem para lá. Para encontrar uma esposa e ficar por lá.
É provável. É como se fosse uma propaganda. Gente, ninguém faz propaganda pelo erro que comete. Não é verdade? Pequei, fui desonesto, roubei, agredi, matei, desonrei meu pai, não, cobicei tudo de todos. Ninguém sai batendo no peito e quebrando o princípio da verdade de Deus, os mandamentos de Deus, se vangloriando. Não existe. Mesmo aquele que não é cristão, ele quando peca, ele quer esconder aquilo, ele quer diminuir isso. Porque quando alguém quer mostrar o seu pecado e exaltá-lo, não existe possibilidade de temor naquele coração. É como que peremptoricamente, de uma maneira definitiva, essa pessoa disse: não quero Deus, não vou viver para Deus. Mas mesmo se Deus tem um propósito para ele, Deus muda essa intenção da alma. A Bíblia inteira aponta para essa realidade. O objetivo da salvação não é só livrar da condenação. Deus quer livrar da condenação o pecador. Só que Ele quer ir muito mais além. Ele quer restaurar a comunhão nossa com Deus. Talvez você seja parte do grupo das pessoas que nunca no passado se via na possibilidade, num domingo, 9h30 da manhã, vir para a escola dominical, ouvir a exposição da Escritura. Se alguém perguntasse para você: vamos para a igreja domingo de manhã, no fresquinho da época, você falaria: que é isso? Ficou louco. Tem coisa melhor. Olha só! Ou você diz: vamos para as 9h30, lá, o negócio diz que isso, rapaz, tem corrida de Fórmula 1. Ou tem o clube e a piscina. Ou tem isso e tem aquilo. E eu fico pensando que é como se Deus não estivesse ali, eu não tivesse necessidade dele. É como eu estivesse desprezando o amor de Deus. Não que eu não tenha o amor de Deus, mas eu estou deixando ali, eu estou compactuando com outras coisas ao mesmo tempo. Não dá. Lembram no Éden? Deus estava ali com Adão e Eva, ele habitava com eles, ele conversava com eles. Lembra o templo no Antigo Testamento, o tabernáculo? Aquele lugar era o lugar onde Deus habitava entre o seu povo. E era por isso que Jerusalém queria ser reconstruída, e o templo, porque era aquele lugar que Deus enchia da sua presença. Olha só Cristo, quando o texto fala de Jesus como o verbo, logos de Deus, no verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus nos salva para que possamos tê-lo habitando. A obra de Deus na sua vida é para que Ele esteja com você, ao seu lado, onde? Qualquer lugar. Essa intimidade é para aqueles que Deus resolveu amar. Não é aquele negócio de que eu estou meio brigado com você, eu largo a mão. Deus não deixa, Ele protege, Ele cuida. Eventualmente Ele dá um tapinha na orelha: volta para cá. Você já levou algum tapinha do Senhor? Às vezes não é tapinha tão pequenininho, é um tapão. Você cai de cara no chão, bate a boca, corta, e Ele diz: pois bem, agora vem cá. É Ele mesmo que me ajuda a levantar, a mandar junto, dar a mão aqui. Arrepende do que você fez. Viva de maneira santa comigo, porque eu estou ao seu lado. Me honre. Aquele que te amou, aquele que te cuida, aquele que te dá a vida eterna. Cristo diz que Ele veio ao mundo para habitar entre nós. A gente viu Paulo falando a respeito disso em Efésios, capítulo 5, verso 30, ele diz: porque somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. E até mesmo na eternidade, Deus tem reservado uma intimidade eterna com Ele. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19,
verso 9. E eu poderia continuar mostrando que na palavra, essa ideia de Deus nos salvar para a gente viver junto com Ele, ela não pode ser mudada e não é mudada, ela é reenfatizada o tempo inteiro. Jesus te salvou, você é feliz, você tem esperança? Fortaleça isso. Porque Deus vai e está ao teu lado. Você nunca está sozinho. É união com Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, está começando ali os textos que falam a respeito do Espírito Santo de uma forma mais clara. Jesus está no finalzinho do seu ministério. João capítulo 14, verso 20. 14, 20 diz: naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Louvado seja Deus. Esse é o propósito do Senhor. Quando nos dá o seu Espírito, é para que possamos compreender que Jesus veio do Pai por amor, compreender que Jesus está em nós e que nós estamos nele. É a união mística, a união eterna que Deus nos dá. A partir do momento que Deus nos une a Cristo, assim seremos eternamente. Paulo descreve isso com a expressão em Cristo. Estar em Cristo. Então, vamos entender o seguinte: toda a vida cristã é vivida nessa união com Cristo. Ele está presente. Ele fez toda a obra para estar conosco. E nós estamos com Ele. Cuidado para você não se ver brigando com o Espírito Santo de Deus e entristecendo Ele. Ou desonrando o nome que Cristo colocou na sua vida, a ponto de você dizer: eu sou um cristão. Como é que esse texto aponta para Cristo Jesus? Como é que esse texto nos mostra a pessoa em todo tempo? Cristo é o verdadeiro noivo. Nós somos a verdadeira esposa, aqueles que creem no Senhor. Voltando ao Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 29, diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Quando o noivo vem e me resgata, eu não estou mais solteiro, eu estou casado. A ideia aqui é de alguém comigo para sempre. O casamento aponta para o para sempre, por isso ele não pode ser quebrado, por causa de Deus dizer que é para sempre, porque aponta para a relação de Deus conosco. E agora o texto diz que ele entende isso, pois essa é a sua alegria na pessoa de Cristo, se cumpre. Ah, Senhor, muito obrigado. Então, Isaías 62, ele encontra plenamente o seu cumprimento em Cristo Jesus e na igreja. Estava falando daquele momento lá atrás? Estava, mas apontava para frente, e a plenitude daquilo que estava sendo aplicado. Isaías 62, ele encontra o seu cumprimento em Cristo, e o cristianismo não é apenas uma religião, é relacionamento com Deus. Uau! Então, é mais do que religião. Um código que nós geramos de entendimento da Escritura e até mesmo nos rotulamos denominacionalmente. Aqui tem a ver algo bem maior do que a religião. O cristianismo é relacionamento com Deus. Quem é a igreja do Senhor Jesus? São todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Essa igreja, essa que Jesus veio morrer por ela, é essa que na eternidade Deus resolveu amar, é essa que hoje Deus convive com ela, é essa que Deus aponta para a glória. Uau! Deus não só nos perdoa, mas perdoa. Ele nos traz para a sua intimidade. Vem cá, você pode conviver comigo. A comunhão com Deus é o alvo de Deus.
E ela deve ser administrada, cultivada diariamente por meio da Escritura, por meio da oração, por meio da adoração, por meio do próprio corpo de Cristo. Nós precisamos cultivar essa comunhão com Cristo, através dessa comunhão com as coisas que Ele nos dá como meios de graça. Mas existe uma outra verdade aqui. É que Deus abençoa e glorifica o povo que Ele salva. Olha só como é que é. Você vê que está pecador, você é pecador? Deus te salva por causa do seu amor. Ao te salvar, Ele traz você para a intimidade dEle. E esse povo que está na intimidade dEle, Ele vai glorificar. É muito lindo isso. Olha só. Restauração produzindo bênção. Verso 3. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema real na mão do seu Deus. Pensando na figura de casamento aqui, eu lembro dos casamentos contemporâneos. Normalmente a noiva, ela vai de branco, dando a ideia de pureza. Ela tem adornos. É a roupa mais social que existe sobre a face da terra. E aí ela põe um negócio na cabeça. Como é que chama? Coroa. Tem umas mulheres que põem coroa mesmo. Ou, como é que chama aquele negócio? Uma tiara, uma diadema. É a ideia de você bonita sendo recebida como esposa. Tem uma igreja que eles fazem na cerimônia do casamento uma coroa de flores. E aí é colocado sobre a esposa, simbolizando tudo isso. É interessante. Mas o que eu quero que você entenda é que o texto está nos mostrando que o povo que antes era vergonha, se torna honra. Eu tenho a honra de ter. Meu filho está lá, casadinho de novo. 2 meses de casado, está na alegria danada. Feliz da vida. Ele é sua esposa. Ele tem que entender que aquela foi coroada sua rainha. E dela ele tem que cuidar. Deus faz isso. O povo que antes estava sob juízo, vai passar a desfrutar das bênçãos de Deus. Um povo que não se conhecia, não sabia, mas agora é íntimo, próximo. Vai viver comigo para sempre. Ainda tem uma designação. É honrado de forma plena. Olha só o que vê o verso 9 de Isaías 62 diz: mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que comerão. Aqueles que ajuntam o cereal serão os que comerão, louvando o Senhor. E os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do santuário. Ele diz antes que eles estavam plantando a vinha, outros pegavam aquilo que eles plantavam e iam comer. Eles faziam a uva e quem bebia o vinho era outro povo. Agora ele diz: olha, quando eu estou com vocês, vocês vão plantar e vocês vão comer. Vocês vão colher e vão beber o suco da uva. Dando a ideia, olha, tudo agora é bênção. Não existe mais isso que para vocês foram maldição. Ausência da presença de Deus. Quando eu sou do Senhor, eu espero bênção. Lembra disso? Quando você está no Senhor, você espera a bênção. E diz: mas e as lutas? São bênção também. E as negativas são bênção também. E as expectativas são bênção também. Seja isso ou seja aquilo, Deus está comigo e Ele faz o que é de bom para mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda isso e creia nisso no momento da adversidade. Alimente sua alma dessa verdade e você vai adorar a Deus em todo tempo, seja qual for a circunstância. Senhor, eu não entendo. Eu confesso ao Senhor que eu não entendo, mas o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. O Senhor me amou, o Senhor demonstrou o seu amor em Cristo. O Senhor está comigo aqui agora. E eu adoro o Senhor antes de tudo, apesar de tudo. Senhor,
Deus nos dá a glória, Ele nos dá a coroa, Ele nos identifica como noiva, Ele nos dá a diadema. Essa figura, ou essa linguagem de Isaías 62, 9, ela reflete a promessa, a restauração que está sendo prometida após o exílio. É uma palavra de esperança. Só que essa palavra aqui aponta para a plenitude das bênçãos do reino de Deus, na pessoa de Cristo, em cada um de nós que crê em Cristo. E é por isso que Efésios capítulo 1, verso 3, é um dos textos mais decorados da Bíblia. Efésios 1, verso 3, anota na sua Bíblia. E diz: bendito Deus e Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É aquele que está nos abençoando aqui. Região celestial é aqui, irmãos. Se Deus abre os nossos olhos, veremos os anjos do Senhor ao nosso redor. Esse é o lugar onde Deus habita, agindo no nosso coração, protegendo a igreja e nos abençoando com toda sorte de bênção espiritual. Nosso Deus é um Deus que nos transforma. E transforma o seu povo em um testemunho de glória. Nós somos transformados em testemunho de glória quando, com convicção, alegria, com a motivação que o Espírito de Deus me dá, eu sou um cristão autêntico e proclamo o Evangelho de Cristo através da minha vida aos outros. Estou sendo glorificado e Deus está sendo glorificado. Deus está me abençoando. Gosto muito do texto de Mateus capítulo 28, nos últimos versos, quando Jesus designa a igreja para proclamar o Evangelho. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para por aí. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa está ligada a promessa de vivermos proclamando em todo lugar que estamos a Cristo, enquanto somos essa igreja. Então observa que Deus nos transforma e nos abençoa, nos dá a sua intimidade, nos tira da miséria e desolação, para que nós sejamos instrumentos da glorificação, e para que sejamos glorificados e exaltados, para que a redenção exalte a graça de Deus na nossa vida. E quem sabe na vida dos outros. Essa redenção que exalta a graça de Deus é algo muito interessante e a gente precisa ter cuidado com isso. A nossa identidade cristã, a sua identidade cristã, ela não pode ser definida pelo passado. Ela tem que ser definida pelo presente. Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, havia uma prática na igreja. E a prática era, vem contar a sua experiência. Aí na metade do culto tinha alguém que pegava e vai contar a história dele. E normalmente na história dele, ele falava de todas as misérias. Depois dizia, Jesus entrou na minha vida. Mas ele gastava 10 minutos falando do que ele era, do que ele não era. E no final diz, Jesus abençoou. Aquilo não permaneceu no corpo do culto, na liturgia. Por um simples motivo, aquilo se tornou destaque de homens. E não era um destaque da glória de Deus, era um destaque da miséria do indivíduo. Nós não destacamos a miséria e nem o diabo. Nós exaltamos e glorificamos a Deus. O culto não é para que o diabo manifeste. O culto é para que Deus e o Espírito Santo dele seja manifesto e glorificado pela igreja do Senhor Jesus. Lembre disso. E você entende por que eu estou dizendo isso. Tem alguns lugares onde não se fala de Deus, fala do inimigo, como se ele fosse forte a ponto de trazer medo em nós. Jamais será. Os nossos pés estão
em Cristo, firmado neles, como a casa construída sobre a rocha, sobre a verdade, porque nós fomos redimidos e unidos a Cristo, e essa estaca está feita ali e Ele me segura. A igreja do Senhor, ela existe para refletir a beleza e a glória do nosso Salvador. As pessoas quando entram aqui, o que elas têm que ver é a beleza e a glória do Salvador. Interessante, a nossa igreja aqui foi feita com tanto amor, com tanto carinho. E é muito interessante quando algumas pessoas entram e dizem, nossa, que gostoso aqui dentro. E eu falo, será o que essa pessoa está dizendo? Está falando do ambiente? Ou está falando daquilo que está aqui dentro? Aqueles que glorificam e mostram a beleza de Cristo? Ou simplesmente o ambiente que nós temos? É claro que fizemos e pensamos dentro da nossa realidade, fazer o que fosse melhor, mas o objetivo é a glória e a beleza de Deus. E isso quem reflete é a igreja, as pessoas que amam a Deus. E quando elas entram aqui, elas têm que olhar para nós e ver em nós Cristo. Como isso acontece? Ela vê como eu adoro o Senhor, a alegria que eu tenho, a disposição, a alma leve, sendo restaurada se não está leve, pessoas sendo atingidas a ponto de contrição e arrependidas chorando. A igreja é lugar de choro, a igreja é lugar de alegria, mas tudo isso por causa de Deus. Aqui é lugar onde as pessoas recebem um abraço cristão, uma extensão da nossa mão na mão desse indivíduo, dizendo, que bom que você veio adorar a Cristo conosco. Que bom que você está vendo a presença de Deus no nosso meio, e é exatamente isso que nós precisamos ser como povo de Deus. A glória de Deus não é para mim, é para que eu seja usado e demonstre a glória de Deus num mundo que não tem glória, um mundo que é perdido. Ainda temos mais um ponto, e eu vou falar hoje. O povo de Deus, ele deve responder com oração, e deve se preparar para proclamar, falar. Nós vamos ver isso do verso 6 ao verso 12. É como se o capítulo terminasse mostrando como devemos responder à obra salvadora de Deus. A primeira coisa que o texto traz no verso 6 é: devemos perseverar em oração. Opa! Vocês que fará com que o Senhor se lembre, não descansem. Na outra versão é: não descansem, nem dê a Ele descanso. A ideia aqui é Deus. Não dê descanso para Deus não, ora, viu? Ora o tempo inteiro para Ele prestar atenção. É uma figura. Você lembra do atalaia? Falei semana passada e já dei essa ideia. O atalaia é aquele que está na torre e que fica olhando e que dá o primeiro grito e que faz com que todos vivam bem tranquilos, protegidos daquilo ruim que vem de fora. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é tipo aquele que dá um grito na orelha da gente. Ele diz: oh, cuidado aí. É aquele espírito que está dentro de mim e me incomoda quando eu estou beirando o pecado. A igreja, quando faz aquilo que é correto, a hora que ela vê a dificuldade, ela busca o que ela precisa. Ela dobra os seus joelhos e ora. O Espírito diz, ela diz: está certo, Senhor, deixa eu buscar o Senhor dessa forma correta. A igreja deve orar pela expansão do reino, por um avivamento no corpo de Cristo, um avivamento no país, uma transformação de pessoas. Segunda coisa, depois de perseverar na oração, no verso 10 diz que nós devemos preparar o caminho. O verso 10 diz: passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as paredes, levantem um estandarte, uma bandeira para os povos. Tipo, faz com que as pessoas venham e saibam onde estão indo, faça com que as pessoas não tenham perigo para não cair, faça com que as pessoas venham e no meio de todo esse movimento, elas saibam onde elas estão indo. Proclamação do Evangelho é assim.
Proclamação do Evangelho é quando a igreja, ela faz tudo o que é necessário para trazer no centro Cristo Jesus glorificado, proclamando o Evangelho. Como é maravilhoso quando Deus nos usa para alguém receber Jesus. Saiba de uma coisa, quando Deus salva uma pessoa, Ele está entrando com a sua graça nessa família. E é interessante quando Deus vai mostrando a sua bondade nessa família. Não somos nós, é o Senhor, mas nós somos usados. Devemos preparar o caminho. A linguagem aqui lembra o chamado ao arrependimento. Olha só, Marcos capítulo 1, verso 3 diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. É a mesma coisa que Isaías 62 está dizendo. Nós precisamos remover os obstáculos espirituais e nos voltar para Deus. E se na sua vida você está andando, você tem visto alguma coisa que te tira da piedade, da vida santa, arranca fora. Ora e peça a Deus e bota fora aquilo. O que é? O seu jeito de vestir? Ele desonra a Deus? Mude. O seu palavreado é de incrédulo? Mude. Os seus pensamentos eram os mesmos antes da fé? Mude. O seu comportamento era vexatório? Mude. Mas a motivação para isso é a glória de Deus. E o poder para que você possa mudar é o Espírito de Deus. E Ele nos ensina através da palavra de Deus. E nós devemos proclamar a salvação. Olha só o verso 11. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras. Digam à filha de Sião, eis que vem o seu Salvador, com Ele vem a sua recompensa e diante dele vem o seu galardão. E quando eu olho para alguém totalmente abatido, desolado, sem esperança, sem graça, o texto diz: diga para ele, eis que vem a salvação. Tem alguém poderoso para vencer tudo aquilo que você está vivendo e para dar entendimento de tudo aquilo que é a sua vida. A mensagem não deve ficar restrita a Jerusalém. Ela deve alcançar as nações. Essa mesma missão nós encontramos quando Jesus vem aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. E Ele diz para eles em Atos capítulo 1, verso 8. Diz: vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Quando vocês receberem poder. Vocês serão minha testemunha aqui, ali, acolá, até os confins da terra. Deus tem um propósito ao nos salvar. Concluindo. Isaías 62, então, ele apresenta belas descrições de salvação que a gente encontra na Bíblia. O que vai nos mostrar? Eu vou só citar para os irmãos. Ele mostra a ruína que nós vivemos por causa do pecado. Nesse capítulo nós vimos o amor soberano de Deus que se alegra em nós, apesar de sermos pecadores. Um Deus que tem um propósito para a nossa salvação, vivermos unidos com Ele. As bênçãos e a glória resultantes dessa redenção, porque eu vendo toda a glória de Deus, eu louvo, chamado para orar, preparar o caminho e proclamar a salvação. Não foram poucas coisas ditas nesse texto, mas todas elas têm a ver com uma vida de piedade, como povo de Deus, que vê além das tribulações. Nós precisamos acordar para isso. O nosso Deus é um Deus que salva-nos da condenação, que já está fazendo uma obra em nós. Mas quando Deus salva, Ele não salva você para ser da igreja. Oh, eu sou da igreja, você é de Cristo. Pode até adorar a Deus em um conjunto de pessoas, mas Deus salvou você para ser dele. Portanto, se você está distante de Deus, e aqui é a aplicação. Se você está distante de Deus, venha para Cristo. Se você já pertence a Cristo, descanse no amor de Cristo e no poder de Cristo.
Se você conhece essa salvação, proclame ao mundo essa salvação. Porque o Senhor ainda declara ao seu povo, e é o último verso do capítulo 62 de Isaías, que diz: serão chamados povo santo, remidos do Senhor, e você será chamada, procurada, cidade não deserta. Seremos chamados de resgatados e do Senhor. Irmãos, nada é mais precioso do que isso. Não importa as circunstâncias da vida. O que importa é o amor de Deus e o que Ele produz na minha vida. Salvação e significado de existência. Para cada ato. Não brinque com a bondade de Deus. Glorifique. Se você ainda não tem, abra o seu coração e creia em Jesus para a vida eterna. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, é por causa da Tua bondade, Pai, que nós estamos aqui agora. Reconhecendo que o Senhor é quem nos leva à Sua presença. Reconhecendo que o Senhor nos mantém na Sua intimidade. Obrigado por bênção maravilhosa. Ó Deus, aqueles que estão desesperados, angustiados, traga, Pai, esperança. Abra os olhos para contemplar a obra que o Senhor fez desde antes da fundação do mundo, para que esses irmãos tenham motivos de gratidão e alegria no Senhor. Faça-os lembrar da bênção da fé, do Teu Espírito todos os dias, suprindo e sustentando. Caso contrário, não chegaríamos onde estamos. Ó Senhor, faça de nós, Tua igreja, a expressão da Tua glória. Faça de nós um povo santo, remido e feliz. E finalmente, ó Deus, dê-nos um propósito de sermos tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do seu Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.